Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Na aula de hoje, vamos estudar um tema muito importante dentro do raciocínio lógico-matemático e bastante cobrado em concursos públicos: as proposições compostas. Nas aulas anteriores, nós estudamos o conceito de proposições simples. Aprendemos se proposição é toda frase declarativa que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Também vimos que as proposições simples são aquelas que expressam apenas uma única afirmação e não possuem conectivos lógicos ligando diferentes ideias. Agora vamos avançar um pouco mais e estudar as proposições compostas. As proposições compostas são aquelas formadas pela união de duas ou mais proposições simples por meio de conectivos lógicos. Ou seja, quando utilizamos conectivos para ligar proposições simples, estamos criando uma nova estrutura lógica chamada proposição composta. Esses conectivos podem ser palavras da linguagem comum que indicam relações entre ideias, como e, ou, se. Então, se somente se, e também a negação representada por não. Vamos observar alguns exemplos para entender melhor. Considere a proposição simples representada pela letra P. Hoje está chovendo. Agora considere outra proposição simples representada pela letra Q. Eu levarei guarda-chuva. Se unirmos essas duas proposições por meio do conectivo e, teremos a frase hoje está chovendo e eu levarei guarda-chuva. Nesse caso, criamos uma proposição composta formada por duas proposições simples ligadas por um conectivo lógico. Outro exemplo seria a frase hoje está chovendo ou hoje está frio. Essa frase também é uma proposição composta, pois apresenta duas proposições simples ligadas pelo conectivo ou. Também podemos formar proposições compostas utilizando a estrutura condicional. Por exemplo, se eu estudar, então serei aprovado. Nesse caso, temos duas proposições simples ligadas pela relação lógica de condição. Perceba que as proposições compostas são estruturas mais complexas do que as proposições simples, pois envolvem a combinação de diferentes afirmações. Uma característica muito importante das proposições compostas é que o valor lógico delas depende do valor lógico das proposições simples que a compõem e também do tipo de conectivo utilizado. Por exemplo, quando temos uma proposição composta formada por conjunção, ou seja, utilizando o conectivo e, a proposição será verdadeira apenas quando as duas proposições simples forem verdadeiras ao mesmo tempo. Se pelo menos uma delas for falsa, toda a proposição composta será falsa. Já quando temos uma proposição formada por disjunção, utilizando o conectivo ou, a proposição será verdadeira sempre que pelo menos uma das proposições simples for verdadeira. Ela só será falsa quando ambas forem falsas. Quando utilizamos a estrutura condicional, então, a proposição composta será falsa apenas quando a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for falsa. Em todas as outras situações, ela será considerada verdadeira. Também existe a estrutura chamada bicondicional, representada pela expressão se somente se. Nesse caso, a proposição composta será verdadeira quando ambas as proposições tiverem o mesmo valor lógico, ou seja, quando as duas forem verdadeiras ou quando as duas forem falsas. Essas regras são fundamentais para a construção das tabelas verdade, que são utilizadas para analisar todas as combinações possíveis de valores lógicos das proposições simples. Nas provas de concursos públicos, é muito comum que as bancas apresentem proposições compostas e peçam ao candidato para identificar o valor lógico da expressão, montar a tabela verdade ou identificar equivalências lógicas. Por isso, entender bem o conceito de proposições compostas é essencial para resolver questões de raciocínio lógico com segurança. Outro ponto importante é saber identificar quantas proposições simples existem dentro de uma proposição composta. Essa identificação é importante porque permite calcular o número de linhas da tabela verdade e facilita a análise da expressão lógica. Por exemplo, se uma proposição composta possui duas proposições simples, a tabela verdade terá 4 linhas. Se possuir 3 proposições simples, a tabela terá 8 linhas, seguindo a regra de 2 elevado ao número de proposições. Portanto, sempre que você observar uma frase formada pela união de duas ou mais proposições simples por meio de conectivos lógicos, estará diante de uma proposição composta. Esse conceito é uma das bases do raciocínio lógico e aparece em diversas questões de concursos públicos. Encerramos aqui mais uma aula do canal Astra Educa.
Continue acompanhando nossas aulas, mantenha a disciplina nos estudos e siga firme na sua preparação para conquistar a aprovação no concurso do INSS. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!